O meu nome é Francisco Canuto Holanda, sou formado em Pedagogia pela FACED-US e também Letras Português pela UAB, Universidade Aberta do Brasil, e tenho 24 anos de professor da rede pública municipal na área de educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. E hoje eu estou aqui para responder algumas questões do aluno Wesley Gomes Holanda, que é aluno do curso de Ciências Sociais na FACED-US. E as perguntas que ele passou para mim são as seguintes. Primeira pergunta: qual a sua metodologia ou prática de ensino na sala de aula? Bom, eu procuro fazer um trabalho incluindo a metodologia tradicional e construtivista, né? Eu vejo assim uma forma de trabalhar, trabalhando essas duas coisas, porque são tanto a tradicional como a metodologia construtivista são radicais, né? São extremistas. E eu procuro tirar os elementos mais significativos para adequar a minha realidade como professor, né? Então, na minha sala de aula, eu começo, né, saudando meus alunos, fazendo ali uma acolhida. Nesta acolhida, né, a gente conversa um pouco sobre a trajetória deles até ali, a gente canta, a gente brinca, além da música que prepara aquele clima, né, para que o aluno esqueça os problemas, né, familiares, a sua vida que ficou para trás, e agora se concentre na aula, né? Então, a gente faz algumas brincadeiras, algumas dinâmicas, e aí a gente faz a chamada, né, para eles sentirem-se comprometidos na aula, e aí nós apresentamos o assunto do dia, o tema a ser estudado. A gente começa fazendo algumas perguntas, né, dentro daquele assunto para saber o que o aluno já sabe e também para que ele possa despertar interesse por aquele conteúdo. Em seguida, a gente faz uma exposição daquele conteúdo, fazemos a leitura de um texto relacionado àquele conteúdo, depois fazemos um estudo dirigido através de questões distribuídas entre os alunos para que eles respondam, né, explorando aquele conteúdo do texto. Em seguida, eles fazem uma apresentação, né, falam de forma escrita ou dialogando, né, ali a gente promove um debate para aprofundar aquele conteúdo. Depois a gente faz alguma leitura complementar. Sempre eu procuro trazer alguma experiência prática, né? Uma experiência minha como profissional, como professor, com relação àquele tema, ou dou a oportunidade de alguns alunos também falarem um pouco a respeito do assunto, trazendo lições da vida cotidiana. Depois a gente faz algumas atividades para fixar o conteúdo. Quando estou expondo o conteúdo, eu gosto também de fazer gráficos, fazer desenhos, ou levar algum cartaz, figuras que esteja reforçando, né, a apresentação do conteúdo. E depois das atividades, né, porque os alunos realizam para consolidar ali aquele estudo, aí eu passo a atividade para casa, né? E essa atividade só será corrigida no dia seguinte, no início das aulas. Ok? Segunda pergunta. Para você, qual é a melhor forma de trabalhar a disciplina da classe? Isso é muito interessante. Eu entendo que a disciplina na sala ela é algo que deve acontecer de forma natural. Não é eu chegando como professor, detetor da verdade, do conhecimento, colocando fileiras,
mais. Eu sou o professor, eu estou aqui atrás do birô e você lá. Eu começo pela a estrutura da sala. Eu gosto de trabalhar na forma de círculo, né? Porque eu vejo todos os alunos, ninguém fica por trás de ninguém. E uma decisão que eu tomei é de ficar andando, circulando. Eu não sento durante a minha aula, né? Eu vou em cada sala, converso com o aluno, olho a sua atividade, ajudo a localizar, a responder, converso com ele, né? E vou, assim, indo e voltando em toda a sala. Me detenho mais naquele aluno que tem mais dificuldade, né? Depende da turma, né? Porque eu ensino infantil, Fundamental 1 e também o Fundamental 2, né? Depende da turma, a realidade é bem diferente, né? Mas a disciplina começa a partir deste momento, né? Eu estou ali de olho no olho deles, conversando, dando aquela atenção. O aluno não está só, né? Eu estou presente ali em todo momento na sala de aula. E é uma das coisas que eu procuro dar uma atenção individualizada. Ou seja, eu procuro atender a cada um de acordo com a sua necessidade, porque cada um tem uma realidade. E tenho cuidado de não negligenciar, porque às vezes aquele mais atrasado, que tem uma dificuldade, a gente deixa de lado e vai atender aquele que exige mais. Bom, eu procuro atender ali de uma forma a não negligenciar ninguém, dar uma atenção a todos, procurar realizar uma atividade dinâmica e bastante variada, né, para não se tornar cansativo. Questão de número 3. Qual a importância do planejamento das atividades escolares para você? Bom, são 24 anos de experiência em sala de aula, né? E o que aprendi durante esse tempo é que nada nós vamos construir, nada nós vamos realizar se não tivermos um planejamento. O planejamento é importante para que eu me mostre aonde eu quero chegar. Eu tenho que ter um alvo, eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter objetivos definidos, né? Se eu não tiver um objetivo definido, né? Se eu não tenho um propósito, se eu não sei aonde quer chegar, como é que eu vou me planejar, né? Isso nos torna mais seguro, né? Quando eu estou ali em sala de aula, que eu planejei a minha aula, né? Eu sei o que espera dos meus alunos, eu sei aonde eu quero chegar, eu tenho objetivos bem claros, né? Ali os recursos que serão usados, o material didático, né? De acordo com a realidade dos alunos. Então eu vou dar uma aula de forma segura, tranquila, né? Como eu planejei, eu li, eu bem preparei, então eu domino bem aquele conteúdo. Então eu vou ter mais proveito que o aluno vai acreditar em mim e eu vou repassar aquilo ali de uma maneira dinâmica e bem prazerosa e bem produtiva. Então, planejamento é de grande importância. E esse planejamento começa com o diagnóstico. Eu não tenho como planejar a minha aula, planejar o meu ano letivo, planejar os meus conteúdos, planejar que recursos vou usar, né? Se eu não tiver uma justificativa. Eu tenho que conhecer a realidade do meu aluno. Então, eu começo com o diagnóstico, né? Eu preciso saber o que o meu aluno já sabe, né? Que conhecimento ele já traz, né? De casa, do meio em que vive. Então, o planejamento precisa ser construído a partir de um diagnóstico. Precisamos conhecer para planejarmos a partir da realidade de cada um. O planejamento deve ser flexível e aberto às alterações e adequações. É bom, né, como profissional, sempre eu estar atento a isso. Hoje eu tenho uma ideia, né, sobre os perfeccionistas, aquele profissional que nada pode fugir daquilo que ele planejou. Eu aprendi ao longo dos anos, como profissional da educação, que eu faço o meu plano, eu tenho um conteúdo a ser trabalhado. Mas quando eu chego na sala, tem um aluno doente, tem um aluno que o irmão faleceu, nessa pandemia tem alguém infectado em casa, ou tem um aluno que está com fome, né? Já aconteceu o aluno 3 horas da tarde dizer: professor, estou passando mal porque eu não comi ainda hoje. Então a minha aula ela tem que ser adequada a essas interferências.
Muitas vezes eu tenho que mudar a minha aula, por isso que o meu plano não pode ser apenas um. Às vezes eu tenho um conteúdo, uma metodologia, mas às vezes eu tenho que variar ou mudar completamente, ou fazer alterações, né? Então o meu plano ele deve ser flexível e aberto, porque em alguns momentos eu preciso mudar ou fazer alguma alteração, tá certo? Questão número 4. Como você lida com as questões afetivas e emocionais de seus alunos? Bom, eu tive o privilégio, né, posso dizer assim, ter estudado pedagogia e estudei ali Paulo Freire, né, que é a pedagogia do oprimido, e tive muitos estudos ali a respeito da afetividade e os problemas emocionais. E eu aprendi e procuro colocar isso em prática. O ser humano não é uma máquina, não é um robô. Ele tem um corpo, tem uma mente, tem um espírito. E ele precisa de ser atendido em tudo. E muitas vezes nós precisamos, no caso eu que sou homem, né, tomar a posição de um pai. O pai, ele que é responsável, que ama a sua família, ele se preocupa em atender as necessidades, não só físicas, mas emocionais e afetivas. Então, como profissional da educação, eu tenho esse cuidado, né, de ouvir meu aluno na chegada, se ele está alegre, se ele está triste, qual foi a experiência que ele passou ali antes de vir, o que está passando. E muitas vezes o aluno não está disposto, não está preparado para estudar matemática, estudar português, mas ele está precisando conversar. Muitos deles querem um abraço. E muitas vezes até que a gente, nesse período, quando a gente volta a ter algumas aulas presenciais, se expõe a esses riscos, né? O aluno lá está vivendo uma família em que ele não tem pai, né? Os pais são separados, está vivendo com a avó, e ele chega e ele vê no tio, na tia, aquela pessoa que está faltando. E aí ele quer um abraço, ele quer atenção, ele quer ser elogiado, ele está carente. E nós, como professores, precisamos valorizar isso. Porque se eu não der importância às emoções, os problemas de afetividade do meu aluno, não adianta apresentar conteúdos, não adianta querer brincar, convidar ele para participar dos jogos, das atividades recreativas, de leitura escrita, porque ele não vai estar preparado para isso. Então é importante que eu, como profissional, esteja atento à dificuldade do meu aluno, né? Tenho que trabalhar de acordo com a sua realidade, a realidade presente em suas vidas, né? Atendendo às suas carências emocionais, físicas, emocionais, tá certo? Eu não posso ignorar, porque senão eu não vou chegar a lugar nenhum. E eu, como professor, como profissional da educação, eu tenho um propósito: formar cidadãos que possam ser ativos, participativos, que venham produzir e construir seu conhecimento e que sejam cidadãos críticos e conscientes das suas possibilidades. Tá certo? Questão número 5. Como você vê a estrutura familiar de seus alunos relacionadas à aprendizagem delas? A estrutura familiar interfere diretamente na aprendizagem, pois uma família sem estrutura, sem princípios éticos, sem princípios morais, sem propósito, não tem como valorizar a educação, o ensino, a disciplina, né? As pessoas assim, de famílias desestruturadas, elas são imediatistas, ou seja, elas querem adquirir o pão agora, querem adquirir recurso agora. Então a educação, que é um projeto a longo prazo, né? Você vai estudar educação infantil,
ensino fundamental 1, 2, ensino médio, depois uma faculdade, uma pós-graduação. Então os resultados são a longo prazo, exige perseverança, dedicação, tempo, recursos, e a maioria das famílias não estão preparadas para isso. Então a estrutura familiar, ela interfere muito no tipo de aluno, no seu interesse, na sua participação na sala de aula. Mas uma coisa eu tenho aprendido, que apesar da estrutura interferir, mas ela não é determinista. Como professor, eu posso orientar, acompanhar, valorizar, estimular e posso ver resultados. Como professor, eu posso fazer a diferença na vida desses alunos. Sei que não é fácil, né? Porque eu experimento dia a dia, ano após ano. Não é mágico, eu não posso mudar a realidade de um aluno de forma mágica. São desafios, mas vale a pena. Já tive casos de alunos, né, como agora nesse período da quarentena, né, quase 2 anos eu ensino à distância, né, virtual, e eu tive um aluno do 5º ano que agora no mês de outubro, né, no final do ano, voltamos à escola, era o período das avaliações externas, e o aluno não sabia ler nem escrever. Ele não conseguia nem ler a palavra bola. Mas um menino muito ativo e inteligente. E eu disse, meu Deus, o que aconteceu? E conversando com ele, é uma família que sempre está mudando de moradia. Então o aluno passa um mês numa escola, 2 meses em outra, 3 meses em outra, sempre mudando, né? E eu disse, bom, eu não posso ignorar, preciso ajudar. Então eu tirei meu planejamento para trabalhar com ele. Como ele estava no zero, então comecei. Primeiro fiz um diagnóstico sobre o que ele sabia do alfabeto. Eu percebi que ele conhecia todas as letras. Aí apresentei as sílabas, ele também percebeu, então eu disse, agora ficou fácil. E a partir desse diagnóstico eu comecei a trabalhar com eles, né, no quadro, escrevo as sílabas do lado, na forma de uma coluna, escrevi outra sílaba do lado direito, outra coluna, e começava a ligar, né, um B com O, BO, e o L com A, lá, formou que palavra? E ele começou a dizer bola, casa, prato. E chegou no final do ano, ele lendo pequenos textos, chegou a aprender as 4 operações. Isso é gratificante. Mas eu tive que fazer sacrifício e trabalhar de forma individual a realidade dele, né? Então, quer dizer, mas valeu a pena, né? Então, essa é a questão da estrutura familiar, né? Não é determinista, podemos fazer a diferença. Questão de número 6. Você trabalha com tarefas de casa? Bom, uma das coisas que a escola exige, que é importante, né, o aluno levar atividades para casa, porque é lá que ele vai consolidar, que ele vai aprofundar aquilo que ele estudou em sala de aula. Mas temos problemas, desafios. Primeiro, nós da escola pública trabalhamos com um público que tem as suas dificuldades e limitações. A maioria dos meus alunos, tanto o pai como a mãe trabalham fora. E em casos que ele só tem a mãe e ela trabalha fora. Então ela não tem tempo para sentar com aquele aluno para corrigir suas atividades. E aí a maioria não devolve. Infelizmente, né, a maioria dos alunos não tem devolvido as suas atividades. É uma dura realidade, mas que nós temos que conviver com essa realidade dos nossos alunos. Questão número 7. Como você lida com as dificuldades de seus alunos? Bom, como lidar com as dificuldades dos nossos alunos? São muitas, né? Você já percebeu. Então, eu planejo minhas aulas de acordo com a realidade de cada um, né? Primeiro, eu tenho que conhecer esse aluno. Então, eu tenho que trabalhar minha aula de acordo com a realidade dele. Não adianta eu estar trabalhando divisão, multiplicação, se o meu aluno ainda não sabe somar, né? Não adianta eu mandar ele produzir um texto se ele ainda não conhece, ele não lê,
né? Então eu tenho que preparar minha aula e adequar à realidade do meu aluno. E aí, quando não é possível, né, o aluno acompanhar, porque uma turma de 30 ou mais alunos, e você tem que trabalhar no todo, dar atenção a todos, então termina aqueles mais atrasados não acompanhando mesmo. Não tem como você parar para dar uma atenção direcionada a ele. E aí eu tenho feito esse sacrifício, né, no meu planejamento, né? Eu separo aqueles alunos mais necessitados para dar reforço, né? E isso é maravilhoso, né? É gratificante. Os resultados têm sido bons. Qual a maior dificuldade enfrentada por você como professor nesse período da pandemia? Bom, chegamos ao período da pandemia, né? Qual foi a maior dificuldade? A minha maior dificuldade foi ter retorno das atividades dos alunos. Eu coloco ali os conteúdos, as atividades, né, no grupo, mas a maioria dos alunos da rede pública não tem internet. Aí eu te pergunto, como é que meu aluno vai fazer? Vai retornar? Vai participar de uma aula se ele não tem internet? O principal instrumento de comunicação. Você entendeu? Então a minha maior dificuldade foi essa, porque a maioria dos meus alunos não tem acesso à internet. Questão 9. Que atividade alternativa você utilizou para contornar as dificuldades que surgiram no período da quarentena? Bom, já falei que era o acesso. Como meus alunos, a maioria não tinha acesso, então eu preparei atividades impressas, né, apostilhas, imprimi bastante atividades na parte de leitura, na parte de escrita, na parte da matemática, e enviei para esses alunos, atividades escritas. E como todos eles tinham recebido o livro didático, então eu incentivei, eu visitei as famílias e solicitei que fizessem as atividades dos livros de matemática, português, de história, de ciência, né? Fizessem todas as atividades que quando passasse esse período eu visitaria e iria corrigir. E aí entrou a parte da família. E nem todos, mas a maioria fez esse trabalho, né? Claro que o resultado não é como quando o professor está ali, né, explorando, conversando, né, e trabalhando, né, mas foi o que nós encontramos para resolver, para amenizar a dificuldade dos nossos alunos. Questão 10. O que você pensa a respeito do ensino à distância adotado na pandemia? Bom, eu nasci no interior, num período que não tinha escola pública, e eu fiz até a quarta série, né, o quarto ano, né, com professoras que ensinavam em casa. Aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi as 4 operações, né, aprendi a desenvolver a base para poder continuar. E para concluir o ensino fundamental, eu fiz através do supletivo, que era a distância. Eu pegava as apostilas na sede, levava para casa, lia e via só fazer a prova. Então lia sozinho. Também tive um período estudando pelo sistema TVC, né? Entrando na aula pela TV, né? Passava ali 10 minutos aquele conteúdo e eu ia trabalhar também sozinho. Tinha um orientador, mas o ensino também era desta forma, né? Pela TV. E a faculdade o ensino médio também eu fiz via supletivo. E a faculdade de letras português eu fiz, né, no sistema semipresencial. Tinha um dia, tinha 2 dias para estar com o professor, mas o restante da atividade era feita também à distância. Então isso me enriqueceu, me ajudou, né, na minha formação. E eu tenho visto com bons olhos esse sistema. Mas agora, na pandemia, eu faço a minha crítica. Esse projeto foi inviável. Desculpa eu dizer, mas foi inviável.
porque não se levou em conta a realidade dos alunos da escola pública. Os alunos da escola pública, a maioria não tem internet. Então se cria um projeto, se implanta um projeto, e agora eu vou dar aulas virtuais para um aluno que mora lá na roça e que não tem internet. Funciona dessa forma. Então foi um faz de conta. É uma crítica talvez pesada, mas foi um faz de conta. 8 a 10% dos alunos tinham internet. E os 90%? Então, quer dizer, esse projeto não foi bom por isso, porque a primeira coisa que o governo, que os técnicos, que as autoridades que tiveram essa iniciativa era para ter sentado e disseram os recursos serão necessários. Era preciso colocar a internet em todos os lares. A gente sabe que é possível. Milhões esse ano vão ser gastos nos fundos partidários. São bilhões. E existem bilhões investidos em outras áreas. Mas não foi priorizada a educação dos nossos meninos. Isso são prejuízos para nós, para a sociedade, para a futura geração. Pois esses alunos não serão recuperados. Irão levar essas dificuldades para o resto da vida. Então o problema do projeto foi isso. Não deu-se importância à realidade do aluno. Todos sabem que o aluno das periferias, o aluno do campo, não tem acesso à internet. Não tem acesso à internet. Tá certo? Então, o que eu lamento é isso. O projeto é bom, é um projeto que deve atender a todos, mas o governo, as autoridades, as pessoas, o cidadão civil, político, ele tem que pensar e abrir mão de algumas coisas para que os recursos sejam direcionados à base. Se nós não pararmos de ser egoístas e não pensar nos nossos descendentes, nas futuras gerações, nós vamos continuar com problemas graves, afetando toda a estrutura da sociedade. Tá certo? Então o projeto faltou isso. Meu aluno, seu aluno não tinha internet. Então não teve aula. A verdade é essa. Então o sistema precisava começar na base. Equipar, porque tem recursos, tem as empresas, Então o que faltou foi compromisso, responsabilidade, querer, E abrir mão, Muitas vezes nós temos que abrir mão. Como pai, como chefe de família, às vezes eu tenho que abrir mão, pensando no outro, pensando naqueles que precisam de uma atenção especial. Então, nossos alunos foram negligenciados nesse sentido, porque o projeto foi bem feito, foi bem planejado, muitas instruções, muitos estudos, Teve uma riqueza na questão ideológica e técnica, mas não se levou em conta a realidade do aluno, que era ter a sua internet em casa, tá certo? Então vamos refletir e que isso aqui sirva de uma lição para que as nossas lideranças políticas, os nossos técnicos e a sociedade no geral possa parar e ver. Grande foi o prejuízo, irreparável, mas infelizmente o projeto não atendeu, não foi perfeito porque passou-se por alto a realidade do nosso aluno, tá certo? Então, eu creio que o ensino à distância dá resultado, eu tenho uma experiência. Alunos meus que tinham internet e que nas aulas presenciais não participavam, não queriam ler, ficavam brincando com os colegas, cresceram. Tem aluno que não sabe ler, aprendeu a ler porque ele lia os textos, ele lia as mensagens, ele ouvia os vídeos. Ele aprendeu a contar histórias. Então o aluno desenvolveu tanto na leitura, como na escrita, como na oralidade. Isso é gratificante. Mas não foi 8%, 10% que tiveram esses privilégios. Porque o papai e a mamãe tinham o celular e tinha a internet. Mas os demais ficaram marginalizados. Ok? Reflitamos sobre essas questões.
Agradeço a Wesley Gomes Holanda, né? O que eu teria que falar nessa entrevista, né, para compreender a experiência e as expectativas de um professor da rede pública municipal de ensino.